Quero cumprimentar a todos os queridos irmãos, com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus, com alegria que a gente se reúne, né, virtualmente para tratar das coisas de Deus, né? E hoje, como o irmão Iranildo já falou, é o terceiro, ou digamos assim, a terceira aula de Jesus, né, do seu curso inaugural, né, digamos, de introdução ao cristianismo. Né? Jesus Cristo, ele no início do seu ministério, reuniu os seus discípulos para dar uma aula inaugural. E nessa aula, Jesus ensinou os conceitos básicos da vida de um cristão. Né? Conceitos simples, básicos, mas conceitos sobre os quais toda a vida de um cristão, o cristianismo deveria ser construído. E é muito importante, como cristãos, nós relembrarmos dessas aulas, né, desses conceitos que foram dados por Jesus logo no começo do seu ministério. Naquela montanha, né, ficou famoso esse sermão, o Sermão da Montanha. E hoje é a terceira aula, né? A primeira foi sobre bem-aventurado os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino de Deus. Essa foi a primeira aula. A segunda aula foi bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E hoje, como você está vendo aí embaixo, né, nós vamos falar sobre os mansos. Bem-aventurado, bendito, né, são os mansos, porque eles, aí vem a promessa que está em Mateus 5:5. E nós vamos começar com esse verso. Né? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Aqui está uma bênção prometida para os mansos. E a bênção que é prometida para eles é que eles vão herdar a terra. Eu queria começar aqui fazendo umas considerações sobre essa parte final do verso. Herdar a terra. Né? Qual a importância da terra? Aqui na nossa vida, como humanos, né, e olhando a história, nós vamos ver que as grandes guerras, os grandes conflitos da humanidade, eles foram motivados pelo desejo de ocupar uma terra. Então, o homem, ele luta e ele se mata para ter o quê? Um pedacinho de terra. O sonho de todo mundo é ter o seu pedaço, o seu espaço, sua casa, sua terra. Né? E boa parte desses conflitos entre as nações que duram séculos, né? E há séculos a gente vê lutas e guerras, elas são decorrentes de briga pela posse da terra. E até hoje também, no judiciário, quem vê conflitos, né, ações judiciais, muito por conta de terra. Então é ação de despejo, são ações reclamando posse de terra, né, ações possessórias, né, reintegração de posse, muita briga por conta da terra. E no final da história, só os mais valorosos, os mais valentes, né, os guerreiros é que conseguem a vitória e conseguem ter a terra. Só que aqui Jesus, nesse verso, assim como nos anteriores que a gente já estudou, ele vai para uma outra direção. Não são os fortes, não são os valentes, não são os guerreiros, não são as pessoas mais poderosas que ganham a terra. No cristianismo, né, na lição dada por Jesus, quem ganha a terra no final da história são os mansos. Isso é diferente do que acontece normalmente. Né? São os mansos. E o que é ser manso? Bom, eu posso pegar a definição de dicionário, né? Eu pesquisei no dicionário o que é ser manso, e aí vão aparecer aquelas características, né? É uma pessoa de gênio afável, é uma pessoa sossegada, é uma pessoa dócil, pacata, em estado de tranquilidade. Então, essa é a definição de mansidão, né, de manso, que o dicionário da língua portuguesa nos traz. Mas, no original, né, no conceito ali dos gregos, né, a palavra usada
para o manso tem um significado mais profundo, né? Não é simplesmente uma pessoa que tem um temperamento pacífico, tranquilo, né? A mansidão, no sentido bíblico, ela vai além, né, desse temperamento agradável, sossegado, né? Ela vai para um sentido de uma pessoa que evita conflitos, né? E a mansidão na Bíblia, ela está relacionada ao fruto do Espírito. A gente conhece muito bem qual é o fruto do Espírito. Muita gente chama de frutos, no plural, mas na Bíblia diz fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, né? Qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, ele tem 9 itens, e o 8º item eu coloquei em letra maiúscula, né? Vamos ler esses 9 itens. Amor, né, o gozo ou alegria, né? A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, o equilíbrio, né? A mansidão é o fruto do Espírito Santo, faz parte desse fruto, né? Essencialmente, o exercício da mansidão não é aquilo que a nossa conduta em relação a uma outra pessoa, mas é a nossa conduta em relação a Deus, em aceitar o plano de Deus para a nossa vida, em aceitar aquilo que Deus determinou para cada um de nós, né? O manso é aquela pessoa que não resiste, não cria obstáculo para o Espírito de Deus. É a pessoa que permite que o Espírito de Deus entre em sua vida e domine sua vida e controle sua vida. É claro que, como consequência dessa atuação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo entra na sua vida, entra no seu coração e te transforma, naturalmente você vai manifestar uma personalidade serena, uma boa educação, né? Um bom gênio, um bom temperamento, né? Toda essa conduta boa, agradável, ela não é a mansidão, mas ela é consequência, é um resultado natural de nós termos a mansidão dentro de nós, né? A mansidão na verdade, uma condição, é uma condição da alma, é uma condição do seu coração, né? É uma condição espiritual, é resultado de uma obra espiritual, de uma obra que é conduzida por Deus. Deus, ele conduz uma obra no seu coração, na sua vida, e torna você uma pessoa mansa. Então, a mansidão é isso. É resultado de um trabalho que Deus faz dentro de você. Como consequência da mansidão, aí sim vem aquele temperamento pacífico, equilibrado, né? Não irascível, né? Aquela pessoa que se irrita por qualquer coisa. Tudo isso é consequência da mansidão. Mas a gente sempre deve lembrar que a mansidão é o quê? É resultado de um trabalho transformador do Espírito Santo dentro de nós, tá certo? Muito bem. Como eu disse, a mansidão, ela pode ser externada, pode ser manifestada por meio de uma conduta, né? Uma conduta externa. E eu gostaria de ler o que diz ali em Tito 3:2, acho que esse verso está na lista, né? Olha ali. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Ou seja, ser pacífico, ser amável, demonstrar um equilíbrio emocional, né? Na verdade, é uma demonstração. Isso não é mansidão, é a demonstração de que a gente tem a mansidão dentro de nós, né? A mansidão não é ser pacífico, a mansidão não é ser equilibrado. Ser pacífico, ser equilibrado é apenas uma demonstração exterior de ser manso. Ser manso
Mansidão não é algo que você faz. Mansidão é algo que você é. E você é porque Deus, através do seu Espírito, fez essa obra em você. Né? Então, a gente não pode. Eu acho que isso que tem que ficar bastante claro, né? Não é manso, você não é manso porque você é equilibrado, é bondoso. Você não é manso porque você faz isso. Você faz isso tudo porque você é manso. Isso tem que ficar bem claro, esse conceito tem que ficar bem esclarecido. Né? A mansidão, muitas vezes, na palavra de Deus, ela vem junta com a humildade. A humildade está muito associada com a mansidão. Eu gostaria de ler Efésios, capítulo 4, de 1 a 3. Né? Ali é uma mensagem de Paulo, né? Ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, ele encontrou um desafio muito grande entre os cristãos. Né? Toda vez que nós nos unimos com outras pessoas, isso em qualquer circunstância, pode ser na empresa, tá? Pode ser numa associação, pode ser um grupo de alunos na escola que se reúnem para fazer um trabalho que o professor pediu, pode ser num partido político, até mesmo na nossa família. Quando se unem várias pessoas para fazer algo, é muito comum que existam desavenças, que existam aí conflitos entre as pessoas. Isso é natural do ser humano. Natural do ser humano entrar em conflito, brigar um com o outro. Né? E no início do cristianismo, a igreja, começando ali após a morte de Cristo, com Paulo e outros apóstolos, ela também teve esse problema. Juntou muita gente ali e as pessoas às vezes não se entendiam, né? E começavam a discutir. Então Paulo, ele diz assim: rogo-vos, eu rogo, quer dizer, eu peço encarecidamente que vocês andem de forma digna da sua vocação. O que é vocação? É um chamado. Deus nos chamou para sermos seus servos, seus representantes. Então, a nossa conduta, o nosso comportamento tem que ser digno da nossa vocação, da nossa convocação. Vamos chamar, a palavra convocação, ela é mais familiar, né, do que vocação, mas é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando um jogador de futebol ele é convocado para jogar na seleção brasileira e representar o Brasil na Copa do Mundo, o que a gente diz para ele? Olha, jogue de forma digna para representar bem e para honrar a sua convocação, né? Porque você representa o Brasil, não é assim que a gente fala? Né? Para um jogador de futebol, para uma coisa humana, passageira, terrena, né? Que pouco valor espiritual tem, mas a gente valoriza quem coloca ali o coração na ponta da chuteira, né? No âmbito futebolístico. No âmbito espiritual, isso é muito mais importante. Se eu fui convocado por Deus para representá-lo aqui na Terra, eu tenho que andar de uma maneira digna dessa minha convocação. Eu tenho que aprender com Cristo. Nós vamos ler mais para frente que ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Há um outro verso em Colossenses 3, 12 e 13 que eu quero compartilhar com os irmãos. Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos. Eleitos quer dizer escolhidos, né? Chamados, né? Convocados. Eleitos de Deus, santos e amados de coração compassivo, né? Então nós temos que nos revestir do quê? De coração compassivo, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, e o verso continua.
suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei-o também. Né? Então, Cristo nos deu a lição, e Paulo reforçou essa lição, de que a humildade e a mansidão sempre tem que estar presente no coração do cristão. Né? E o que isso significa? A humildade significa sempre se considerar, considerar os outros acima de você. Você é um servo. Né? Você não está aqui para liderar, você não está aqui para ser maior do que os outros. Né? Você está aqui para servir o seu próximo. E quando nós temos esse conceito e reconhecemos que nós estamos aqui para servir, é mais fácil ser manso. Né? É mais fácil tolerar um insulto, um xingamento, né? uma ingratidão, às vezes, né? Fala, puxa, não é justo isso comigo, eu que já fiz tanta coisa, as pessoas vêm e não me reconhecem, né? Mas a mansidão nos diz o quê? Que tudo bem, eu vou perdoar, eu vou me colocar na minha situação de servo mesmo, né? Essa é a ideia. E o que é que nós, como cristãos, devemos buscar? Tem um verso que eu separei aí, que é o próximo verso na lista. Ele está em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 6:11. Diz o que é que nós devemos buscar. Primeiro ele diz, você, porém, homem de Deus, se você é seguidor de Jesus, fuja de tudo isso. De tudo isso o quê? Aí teria que ver o contexto de 1 Timóteo 6. Os versos que antecedem o verso 11 falam sobre o amor às riquezas, né? O dinheiro como a raiz de todos os males. Porque o homem hoje busca muito dinheiro, busca o poder, busca acumular coisas. E o que está sendo dito aí na palavra de Deus é para fugir disso. Fuja disso e busque o quê? A justiça, busque a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ou seja, esses são os bens, são os valores que são importantes para nós. Né? Para nós que somos cristãos, a busca pelo dinheiro, ok, você tem que trabalhar, tem que ganhar o pão de cada dia, mas esse não é o objetivo da sua vida. O seu grande objetivo é buscar o Senhor e ter uma transformação de vida. Esse é o maior alvo que um cristão deve ter, buscar estar sempre perto do Espírito de Deus para ter a sua vida transformada. E quando você tiver a sua vida transformada e tiver dentro do seu coração a mansidão, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Quando Jesus disse que os mansos são bem-aventurados porque eles herdarão a terra, Jesus não quis dizer apenas a nova terra lá no céu, né? Ou aqui na terra, a nova terra no céu, ou na verdade o novo espaço, né? Que muitos discutem, vai ser no céu, vai ser na terra. A nova terra é onde está o Senhor, nosso Deus. Onde Deus estiver, ali é a nova terra. Né? Se Deus está em nosso coração, né? Aqui é a nova terra. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. A partir do momento em que Deus estabelece o seu reino em nosso coração, a terra, essa é a nova terra. E nós vamos conseguir também essa terra nessa nossa vida. Quando formos mansos, Deus vai abrir portas para nós, ainda nessa vida. E vamos conseguir espaços aqui na Terra, onde antes nós não conseguiríamos. Isso pode ser um espaço, não necessariamente físico, mas um espaço, talvez, no coração dos seus filhos. Olha só, a mansidão pode ser uma característica que Deus está desenvolvendo no seu coração para que você herde, conquiste a terra, que pode ser um espaço no coração da sua esposa, do seu esposo, né? Você consegue esses espaços quando as portas se abrem, quando os obstáculos são removidos e você pode entrar, porque você, como uma pessoa mansa, reclama essa promessa de herdar a terra. Né? E o Espírito
que vive em você, que te transformou e que te fez um homem manso, a partir desse momento vai começar a influenciar outras pessoas e inundar a vida de pessoas com as quais você se relaciona. E você deixará simplesmente de ser uma pessoa abençoada e passará a abençoar outras pessoas. A sua mansidão, aquilo que você é, aquilo que Deus fez dentro do seu coração, essa obra que Deus fez dentro de você, você vai passar a influenciar, né, positivamente, e você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Não será apenas bem-aventurado, você que é manso, mas você será bendito no sentido que vai abençoar outras pessoas e fazer com que outras pessoas sejam bem-aventuradas. O meu desejo, a minha oração nessa manhã é que você coloque no seu coração o desejo e a determinação de buscar a mansidão, de fazer com que Deus opere no seu coração essa transformação e você herde a terra. Que Deus abençoe a você, a sua família. É o meu desejo e a minha oração. Amém?